Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é 11 São Paulo 974012235. Telefone à sua disposição também é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, psicóloga, gestora empresarial, palestrante Valdelice da Silva. Boa tarde, Valdelice. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos. Agradeço por estar no programa, espero contribuir um pouco com a questão do assunto gestão feminina doméstica. O que é a Valor Consultoria? Valor Consultoria é a minha consultoria. Sim. A gente fez um trabalho entre Valdelice, com um valor econômico. Também conosco a atriz, escritora, palestrante Lúcia Alves, autora do livro Prazer, Sou Mulher. Prazer, Lúcia Alves. Prazer, Zancopé. Ótima tarde a todos e um prazer enorme estar aqui hoje com todos vocês. Você trouxe o livro Prazer, Sou Mulher para que a gente possa presentear de preferência uma das mulheres que estiverem acompanhando, correto? Sim, exatamente. Correto? Exatamente. Então, tá. Autoestima, motivação e autoconhecimento. Uma das ouvintes, telespectadoras do nosso Gente que Fala, vai receber de presente um livro da Lúcia Alves, Prazer, Sou Mulher. E no currículo dela ela tem o privilégio de ter feito uma palestra em Garça. Não é? Olha, um currículo invejável. Ator mímico Fernando Vieira. Prazer tê-lo aqui, Fernando. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos pela internet, AltV, né? www.altv.com.br, mas também na Rádio Trianon e na Rádio Universal em Santos. Como é que um mímico cumprimenta os ouvintes de rádio? Maravilha, estão todos cumprimentados. Jornalista, escritor, historiador, crítico literário, Fernando Jorge. Prazer tê-lo aqui, Fernando Jorge. É um prazer estar aqui, Zancopé Simões. Estou às suas ordens, Você ao lado de pessoas tão ilustres. Eu tenho 2 exemplares de Drummond e o Elefante Geraldão, de autoria do Fernando Jorge. Quantos títulos, Fernando? Eu tenho mais de quase uns 30 livros. É a melhor biografia do Santos Dumont. Eu não me considero um literaticida, um assassino da literatura. Os meus livros, modéstia à parte, tem várias edições, vão sair agora 5 obras minhas que estão esgotadas, inclusive o meu livro onde eu provei que o Paulo Francis era plagiário, ladrão literário. Dizem que meu livro, com o processo da Petrobras, causou a sua morte. Se isso é verdade, sim. Eu sou o pai do primeiro livro assassino do mundo. Nós vamos distribuir aqui 2 exemplares de Drummond e o Elefante Geraldão. Tem também Se Não Fosse o Brasil, Barack Obama Não Existiria. Tem vários outros títulos que o Fernando Jorge é autor e a gente ainda vai conversar um pouco mais com ele neste Gente que Fala. O Brasil, aliás, Fernando Jorge, o Brasil viu uma contradição curiosíssima. No país onde a média de leitura é de 2 livros por ano, segundo o Instituto ProLivro, o número de feiras, festas, salões, bienais, jornadas e festivais aumenta ano a ano. A última aferição do Ministério da Cultura listava 257 eventos em 2013, mas já há 320 previstos para 2015. Muitos atribuem o sucesso ao exemplo bem-sucedido da Festa Literária Internacional de Paraty, que caminha para a sua 13ª edição. Esses eventos, no teu entendimento, ajudam a popularizar a leitura, a incentivar o hábito da leitura? Bem, o problema do livro no Brasil é muito sério. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. É a cultura que fornece o senso crítico, a capacidade de avaliação, de discernimento. O fulano ignorante não sabe discernir
separar o ouro do cascalho. Eu fui chefe da Biblioteca da Assembleia, depois fui nomeado diretor, sou bibliotecário formado pela USP, e confesso a vocês, Ancopé Simões, ao longo de mais de 30 anos, nunca vi um deputado frequentar a Biblioteca da Assembleia. E eu costumo dizer, aqui no Brasil, quase sempre, político que entra em livrarias é porque está chovendo muito, estaria chovendo muito, caindo uma tempestade. Geralmente os nossos políticos sofrem de bibliofobia aguda. Se me contam que viram um político numa livraria, eu logo pergunto, devia estar caindo uma tempestade. Ele entrou lá para não se molhar, não apanhar gripe, resfriados ou pneumonia. Mas nós temos um político que é autor de um livro fantástico, pelo menos de aceitação, que é o... Quem? O ex-presidente que escreveu Marimbondos de Fogo. Marimbondos de Fogo são que ele soltou em cima do povo brasileiro quando era presidente da República, porque permitiu que a inflação fosse a 83%. Esses são os marimbondos de fogo. Ele é da Academia Brasileira de Letras. Academia Brasileira de Letras. Eleição de um membro da academia. Um defunto na vaga de outro defunto. Ouviu? Ali, se vocês são 40 membros da academia. A academia é uma cópia da Academia Francesa de Letras. Se você me citar 5 membros da Academia Brasileira de Letras, eu lhe dou os parabéns. São 40. Sarney, Pitangui, completamente inexpressivo, medíocre. É um Pitangui. literaticida. Paulo Coelho, não há uma página dos livros do senhor Paulo Coelho que não sirva de exercício para a correção de textos. Ele merece estar na academia, ao lado do José Sarney. Ali se salvam poucos escritores, poucos. O Carlos Heitor Coni tem talento, é escritor. Lígia Fagundes Telles tem talento, é escritor, mas você conta nos dedos. Para entrar para a academia, precisa ter atrás de si a força política, o poder econômico. Foi o caso do Sarney. O Sarney entrou porque tinha força política. Era líder lá da ENA. A Lúcia Alves também é autora do livro. Como você analisa essa situação no Brasil? Eu participei da última Bienal do Livro, agora em 2014, e foi muito produtivo. Há uma mudança nos jovens na atualidade hoje em relação aos livros. Por exemplo, o meu filho passou 30 dias de férias, né, de dezembro até janeiro, e ele leu 5 livros. Ou seja, eu tenho a experiência dentro da minha casa de jovens que têm lido uma quantidade muito maior do que essa das estatísticas. Aí tem que ver onde exatamente estão buscando essas estatísticas, porque se tem cada vez mais eventos vindo para o Brasil, vindo para São Paulo, em vários outros estados que são ativos economicamente, então é porque tem consumidor, tem público para isso. Agora, a questão é que assim, o Brasil, ele só tem, a gente tem a cultura de falar sobre as coisas ruins, né, de ver o lado negativo das coisas. Quando a gente começa a buscar, a ver, a interagir, a estar convivendo nesse meio, você vê que é muito diferente. Tem muitos autores novos, conheço autores jovens aí, às vezes tem muitas editoras, porque às vezes a gente faz por conta própria mesmo, né, o investimento dentro do livro. A Bienal esse ano estava enorme e no último dia o público deu superlotação de público e pagante. Então, vamos começar a ver pelo lado positivo da coisa também, porque o brasileiro ele enfatiza muita coisa negativa. E aí você vai pegar as estatísticas, hoje nós temos cada vez mais jovens. A gente teve recentemente, na semana passada, um jovem do norte, né, nordeste, que passou em primeiro lugar no vestibular de medicina, né, na faculdade. E tem 17, 18 anos e veio de escola pública, ou seja,
Brasil tem que começar, a gente também tem que começar a ver a coisa por um outro lado, ver as coisas de forma positiva, tirar um pouco essa coisa que, olha, brasileiro lê pouco. Não, as livrarias estão aumentando cada vez mais. Tem sim a questão que o Fernando comentou e que a gente sabe, né? Tem os seus lados ruins ainda, os seus lados podres, vamos colocar assim. Mas isso está ficando lá no passado. A atualidade agora, as pessoas têm mudado, a visão, o conhecimento que despertou no brasileiro de tempos para cá mudou muito. E as revoluções que estão acontecendo cada vez mais, eu acho que se deve em função disso, do conhecimento que as pessoas estão adquirindo. Hoje, por exemplo, a gente tem o e-book. Muitas pessoas leem através dos seus tablets, dos seus iPhones, dos seus celulares, através dos seus notebooks, através dos seus computadores. Ou seja, a gente tem cada vez mais informação. A gente tem que começar a olhar a coisa por um lado mais positivo e tirar o negativo aí da frente. Eu respeito seu ponto de vista. Sim. Merece todo o respeito. Porém, as tiragens de livros no Brasil são irrisórias. Eu acho que os escritores jovens devem ter oportunidade, as editoras se fecham, não prestigiam o escritor jovem. Uma tiragem de um livro hoje é de 3 mil, muitos financiam. E Buenos Aires, capital da Argentina, tem mais de 7, 8 mil livrarias. Quase tudo que o Brasil tem em livrarias. O povo brasileiro respeita seu ponto de vista. Eu acho que devemos ser otimistas também. Mas eu sou muito realista. Isso para mim é um copo com água, não adianta. Isso aqui é o microfone. Eu não sou sonhador, não. Mas faz bem incentivar a leitura dos jovens, promover, e faço votos que a sua carreira literária seja cada vez mais vitoriosa. Valdelice. Então, eu parabenizo, inclusive, o filho dela, mas eu concordo com ele na questão de que é uma exceção. Infelizmente, as crianças, os jovens ainda não são tão incentivados como poderiam ser. E uma das coisas que hoje acredito, e tenho certeza que prejudica muito na aquisição do livro, o livro no Brasil ele é caro, ele custa caro. Por quê? Porque passa também pela carga, a nossa famosa carga tributária. Né? Então, há exceções, como o filho dela que leu 5 livros, mas quantos não leem nem um livro durante o ano inteiro? Né? Então, a estatística realmente do Brasil é uma estatística vergonhosa, né? Está bem abaixo de qualquer outro país aí que se considera primeiro mundo, e alguns até que estão equiparados ao nosso Brasil mesmo. Então, isso precisa melhorar urgente, porque o livro faz parte da cultura do ser humano. Só assim um país pode crescer realmente. Fernando Vieira. O Fernando Vieira que nós temos aqui hoje na Rádio Trianon, na UTV, na Rádio Universal, é um ator e mímico. Eu estou fazendo esse destaque porque a Rádio Trianon foi idealizada, instituída pelo Fernando Vieira de Mello, que é o patrono daquele túnel que tem na Avenida Rebouças. Perfeito. E o Fernando Vieira de Mello Filho é o diretor da Rádio Trianon. E o Fernando Vieira, que está aqui convidado hoje, é ator, mímico. Agora, quando eu te anunciei aqui como ator e mímico, tem um texto muito bem elaborado pelo Pedro aqui, mas eu gostaria de perguntar melhor para você esse tipo de comunicação, porque nós imaginamos que mímica é apenas o gestual das mãos. Exato. E aqui fala em dança, fala em outro tipo O que acontece? Se a gente for buscar a raiz do nome, né, mímica vem de mimesis, que é imitação. Então, tudo que diz respeito à imitação tem a ver com mímica. É que a mímica se transforma em uma arte. Então, dessa forma, você tem a postura, a expressão, o gesto e a atitude, são coisas não verbais que expressam. Então, quando a gente pensa em mímica, em geral se pensa naqueles jogos, né? Ou então o artista fazendo uma parede invisível, etc, etc. Quando, na verdade, é um estudo que está dentro de todas as artes cênicas. Na dança, muitas vezes, por exemplo, danças orientais, elas contam histórias. E nessas histórias estão incluídas as expressões e os gestos. Quando você pensa na dança clássica, da mesma maneira.
Então, existe toda uma intenção na maneira como você se coloca em cena. E esse estudo ele é feito através da mímica e dos mímicos. A gente não fica restrito apenas à pantomima clássica, que é o que foi mais difundida no mundo todo pelo grande Marcel Marceau, mas ele se restringia apenas a uma técnica, né? O professor dele, o Etienne Decroux, ele desenvolveu um trabalho de mímica, separando um pouco as artes, né? Separando a mímica das artes cênicas e do teatro e da dança. Mas isso acontece periodicamente. A mímica ela, se integra muitas vezes com as outras artes e de vez em quando ela se separa. Tem uma frase genial aqui no texto que eu vou destacar, porque, segundo mestres, a mímica não é a arte do silêncio. Não. Não. Genial. Porque as pessoas acham a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, etc. Como se o mímico ele não tivesse nada a dizer. Né? Muitas vezes as pessoas falam, por isso que é mímico, ele vai se expressar, mas é porque a mímica e o gesto ele tem uma amplitude muito grande. Se você consegue expressar sem palavras e você atinge muito mais pessoas. Então, essa é uma maneira de ser universal. E é interessante porque eu vejo a mímica como literatura. Porque, de uma certa forma, você tem os signos, né, são as letras, e você passa a mensagem, e cada um que lê um livro imagina o personagem, o lugar, e etc. E eu faço um pouco, com o meu trabalho, um pouco isso. Cada pessoa vai dar o colorido, então eu não faço aquela pantomima muito mastigada. Eu deixo um pouquinho para o público preencher as imagens. Então é divertido, cada um tem uma maneira de ver a coisa. E como é o mercado para o artista aqui no Brasil? Olha, tá aumentando. Interessante ter falado de Buenos Aires, da Argentina, que é extremamente cheio. Sim, tem bastante. Não, agora, desculpa, mas você fala assim, está aumentando. É porque está sendo difundido. Quando eu viajei nos anos 80 para a Inglaterra, onde eu fui procurar os professores de Denise Stoklos, que era a única representante que tinha aqui na época. Durante anos ela foi a única. Exatamente. E antes dela só tinha um, chamado Ricardo Bandeira. Né? E quando eu comentei com ela, ela me mandou para lá, ela falou, vá procurar na Inglaterra, porque aqui você não vai encontrar. E eu comecei a pesquisar, fiquei lá durante 3 anos, entre Inglaterra e Itália, e quando eu voltei eu trouxe algumas informações, estavam começando a aparecer algumas pessoas falando sobre mímica, sobre palhaço, etc. Hoje é impressionante, hoje mais que quadriplicou o número de profissionais e também os meus ex-alunos, né, que estão difundindo. Então, de uma certa forma, quando eu digo que está melhorando, é porque o mercado está se abrindo um pouco, sim. A gente tem muito trabalho, não só em televisão, mas principalmente no teatro e também em feiras. Então, as pessoas gostam muito desse entretenimento, porque você abrange muita gente sem precisar do texto. Um detalhe, antes ficava muito restrito aos circos, sim, com os palhaços que se apresentavam num espetáculo diferenciado. Exatamente. E a criança se identifica muito com o trabalho do palhaço e o adolescente muito com o do mímico, e assim como o adulto com o do ator. Mas a coisa da síntese, né, é que é importante. A limpeza do gesto, a postura, a entonação da voz. Eu dou muita consultoria para o pessoal da área de vendas. Por exemplo, o pessoal que está... Agora, desculpa, mas como entonação da voz na mímica? Isso está dentro do trabalho de mímico, porque a entonação da voz muda em função da sua postura e expressão. Você sabe que a pessoa do outro lado do telefone está sorrindo. Como é que você sabe? Porque ela está sorrindo. E quando ela sorri, muda a voz, muda toda a caixa, toda a forma dela falar. Então, assim, atenda o telefone, pessoa de vendas, sorria, né? Claro que também escolha um bom horário, por favor. Não ligue às 8 da manhã de um domingo para vender alguma coisa. A Lúcia já está reclamando disso. Não é? Porque assim, bom dia, você fala, estava bom até agora. Né? O Chaplin, pai do cinema mudo, fez isso com maestria, né? A gente consegue até hoje assistir um filme de Chaplin sem você cair na exaustão e entender tudo que ele queria passar, toda a mensagem dele. Exatamente. Né? Eu dou treinamento também de vendas e atendimento ao cliente e telemarketing.
No telemarketing, inclusive já tive empresa de telemarketing, e no telemarketing, a primeira coisa que eu ensino para o operador é a questão do gestual, porque a partir do gestual, o cliente do outro lado ele entende quando está nervoso, quando está calmo, quando só quer empurrar um produto, quando está desesperado para vender e quando está atendendo, quando está vendendo com a expressão. Então, o sorriso é tudo realmente. E tem essa orientação de horário para ligar? Mas eu descobri. Pula essa parte. Eu fiquei pensando, por que eles ligam nesse horário? Essa É porque tem parte gente pula. em casa, né? É por isso que eles ligam. Mas desculpa, gente. E deixa um pouquinho a gente falar. Eles falam muito de uma vez. Fala e ouça, porque é gostoso também. Às vezes eu converso outras coisas. Olha, o problema é que está chovendo agora. E você o que faz? E a pessoa tenta se manter num diálogo. O terrível é cobrança. Vai treinar o pessoal de cobrança. Que quem é cobrado não quer ser cobrado, né? Quem deve não quer ser cobrado. E aí o pessoal ligar 9 horas da manhã na casa do cara, o cara ainda está dormindo com aquela voz. Sábado, 9 horas da manhã. Sábado, 9 horas da manhã, Que é a hora senhor. que encontra, como diz Senhor. o Fernando, encontra alguém em casa. Isso, senhor. É referente à prestação, número tal, com valor, para hoje. Aí a pessoa, eu quero lá saber de valor. Aí você tem que pôr voz, você tem que pôr flexibilidade. Aí Verdade. aí entra o trabalho bem de mímico, né? Ô, Lúcia, aí com Oi. relação... Quer acrescentar alguma coisa, Fernando? Eu quero salientar que realmente no cinema mundo, grandes atores também foram grandes mímicos, como o caso do Chaplin, o Stan Laurel, a Olivia Hardy, o Gordo e o Mago. A mímica é uma bela arte, porque se utiliza das mãos. E as mãos definem o temperamento da pessoa, mostram o que ela é. As mãos têm alma. Por isso que eu sou autor de um livro intitulado As Mãos da Ciência, na História e na Arte. Eu estudei as mãos. A mão revela o caráter, o temperamento, a natureza da pessoa. Perfeito. A concorrência na Itália deve ser difícil. Nossa, lá é complicado. Mamma Mas você sabe mia. que italiano não morre afogado, né? Sim. Eles só vão falando, conversando e chega até o Lúcia Alves, vamos falar sobre o livro que leva uma viagem ao autoconhecimento. O livro veio de uma palestra, não foi a Não. palestra que levou ao livro? Primeiro nasceu a palestra. Em 2007, na verdade, assim, 2005, 2006, eu era aquela pessoa que fazia várias coisas ao mesmo tempo, como boa mulher e também como boa profissional. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, eu estou fazendo várias coisas e não estou fazendo aquilo que eu realmente gostaria de estar fazendo. E o que eu quero fazer? Porque eu já dava treinamento e eu tinha saudade de voltar para o teatro. E aí eu comecei a ir em várias palestras, em vários treinamentos diferenciados, e eu vi que faltava alguma coisa para chamar a atenção do público, para entreter e também para ensinar, para você dar uma informação de forma gostosa, prazerosa e que a pessoa aprenda com aquilo, né? Então, o que aconteceu? Eu criei a palestra Prazer Sou Mulher em função de algo que eu estava vivendo como mulher, tentando me encontrar, tentando me conhecer melhor, a questão da autoestima e da motivação, aquela coisa que sobe, desce, aí você fala, não, peraí, o que é isso? O que está faltando? Autoconhecimento. E, poxa, por que prazer? Consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, porque nós, ao mesmo tempo que estamos no mercado de trabalho, a gente também está dentro da casa da gente. Aliás, a gente vai para a empresa e leva a casa da gente nas costas. Chega em casa e traz a empresa nas costas, né? E como ser boa em tudo e ter equilíbrio com tudo também, né? Então, prazer, sou mulher. A primeira coisa quando a gente vai conhecer alguém, a gente pega na mão da pessoa e prazer, né? E se apresenta. Então, eu falei prazer. A princípio, você sabe que teve muita gente pensava, as empresas inclusive, que era algo pornográfico, né? Essa menina vai vir falar de sexo, vai vir falar de não, eu não quero isso para as minhas funcionárias. Depois as pessoas começaram a entender a importância e a necessidade de se ter prazer, né? No convívio com as pessoas, no trabalho, no relacionamento familiar, em casa. Então, uma mulher motivada, ela vai produzir muito mais. Para o comércio, ela vai consumir muito mais. Para o marido dela, ela vai fazer muito mais coisas boas do que ela já faz, né? Para os filhos, e aí sucessivamente. E depois nasceu o livro, né? E aí eu trago, inclusive, uma frase, porque no palco da vida a atriz principal é você. A gente, que é eu falo por mim, de teatro, às vezes você está no palco, o Fernando acho que vive isso também, você está ali fantástico. Só que nos bastidores, antes de você entrar no palco, acontecem diversas coisas que ninguém fica sabendo. E quando você está na frente do palco, a coisa está linda, maravilhosa, tal. E
Assim é na casa da gente. Antes da gente sair de casa, às vezes você teve vários problemas. E você está lindo, sorrindo, brilhante, e as pessoas acham que aquela pessoa não tem problema, mas você está lotado de problema. Então, o palco da vida, realmente, né? A atriz principal é você. No seu palco da vida, nem todo mundo precisa saber o que você vive lá atrás, né? E aí eu comecei a trazer isso. E o que eu trago de diferente na palestra é que eu interpreto 6 mulheres diferentes. Da infância até a vida adulta. Então, eu tenho uma personagem que tem 10 anos, uma 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Adivinha que faz mais sucesso? 40 anos e 60 anos. 40 anos porque está na idade da loba. Aí a mulher se identifica porque vem o calor, é a mulher que fala tudo, que é esparafatosa mesmo, gosta de combinar tudo do pé à cabeça, é a que cuida do filho, do vizinho, do marido, papagaio, ciumenta, porque sabe que aos 40 anos tem aquele mito que o homem pode trocar ela por 2 de 20, né? Tem o mito, né, mulherada? A gente sabe disso. Então, quando você traz essa coisa de diferente no palco, as pessoas se identificam. Nossa, eu sou exatamente assim. Eu sou exatamente assim. Porque a mulher, ela ainda tem ela ainda se engana de uma certa forma. E é gostoso a gente se enganar. Eu não estou falando que é ruim, não. Às vezes tem coisas dentro do relacionamento pessoal que a gente precisa se enganar, né? A minha personagem de 40 anos, ela começa falando um monte para o marido, porque o marido, ela está no momento de lazer dela, e o marido saiu para a praia, ela está numa praia, o marido saiu, e até aquela hora não voltou. Era 6 horas da manhã, já são 10. Ela encontra com uma amiga, conversa com todo mundo, toma água de coco e cadê o marido? Aí, a hora que ela liga para o marido, ela pergunta onde que ele está, e fala, não deixa ele falar. Quando ela baixa o tom e deixa ele falar, daí o que ela fala para ele? Explica agora o que você quer. Aí ele vai explicando até que ela... amor, eu te amo demais. Aí muda totalmente o comportamento dela, né? E 60 anos porque traz uma reflexão de toda uma vida que viveu, né? E de altos e baixos. E depois desse momento de altos e baixos, ela conta toda uma história no palco. E aí, aos 60 anos, ela ainda tem vários sonhos. Então, o objetivo é fazer com que as mulheres saiam dali pensando, poxa, eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? E a melhor e a maior de todas é ser feliz. Então, essa é a dica que fica aí para as mulheres dentro da palestra Prazer Sua Mulher. Primeiro, felicidade. A tua palestra, eu vou para o intervalo, já a gente volta e fala, lá. Porque onde se encaixa aqui no... Se encaixa em muitas coisas. O financeiro, falou, onde o financeiro. No que ele falou também. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer,
ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação, 6 horas da tarde. O presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebeu a visita do deputado Arnaldo Faria de Sá em 20 de janeiro na sede da associação. Na ocasião, Duarte Moreira e parte da diretoria executiva entregaram a ele abaixo-assinado com cerca de 60 mil assinaturas pedindo a aprovação da PEC 555/206. Desde 2003, quando da aprovação da Emenda Constitucional 41, servidores públicos aposentados e pensionistas amargam uma contribuição previdenciária de 11% sobre o excedente do limite do teto pago pelo INSS. Em 2010, Arnaldo Faria de Sá apresentou um substitutivo de qual foi relator, que foi aprovado pela Comissão Especial do Congresso. A partir de então, mais de 600 substitutivos foram apresentados, solicitando que a PEC 555 entre para a ordem do dia de votação. Duarte Moreira, os diretores Antônio Arnost, João Batista de Carvalho, Yassuí Roma, Joaquim de Carvalho Lima Júnior e Danglers, junta também cumprimentaram o deputado pela eleição do seu 8º mandato, desejando que este seja tão feliz quanto todos os outros. No Gente que Fala, hoje, conosco, o ator mímico Fernando Vieira, a psicóloga, gestora empresarial, palestrante Valdelice da Silva, a escritora, atriz, palestrante Lúcia Alves, autora do livro Prazer, Sou Mulher, que estaremos distribuindo para uma das ouvintes do Gente que Fala, o jornalista, escritor, historiador e crítico literário Fernando Jorge. Fernando, você mudou a grafia do seu nome? Eu não entendi direito aqui lá. Você mudou a grafia do seu nome? Você colocou um tridente no seu nome? Para que isso? Ah, é porque meu F tem um traço reto. Sim. E o F do nome parece um tridente. Sim. Aliás, aqui no seu programa, estou notando uma coisa interessante. Existem aqui 2 Fernandos. Fernando Vieira, lá na extremidade, sim, e eu aqui. E eu creio que nós dois, o Fernando Vieira e eu, Fernando Jorge, fazemos jus aos nossos nomes. Por quê? Porque o substantivo próprio, Fernando, vem do germânico, do alemão antigo, e significa guerreiro. Sabia disso? Não sabia não. Então nós não podemos jamais ser medrosos, covardes. Perfeito. Temos que fazer jus ao significado do nosso nome. E esse tridente, você disse que é para espetar o Paulo Coelho, por quê? Eu costumo dizer que Paulo Coelho é membro da Academia Brasileira de Letras. É o para autor... o espetar nas nádegas dos nossos políticos corruptos. Mas, citando Paulo Coelho, é o autor que mais... como é que eu diria assim? O recordista de venda de livros no Brasil,
vários títulos, membro da Academia Brasileira de Letras. O senhor Paulo Coelho, os livros dele estão abarrotados de erros. Está aqui um livro dele, ó, O Demônio e a Senhorita Prig. Você faz revisão do livro, erros, Fernando? Disparates. Quer ver um disparate dele? Faz revisão do livro? Paulo Coelho que está afirmando isto. Como todo homem mais velho, só pensava apenas em sexo com alguém mais jovem. Eu aqui agora só estou pensando em sexo com ela. Olha que absurdo. Como todo ser humano achava que o dinheiro podia comprar qualquer coisa. Todos nós aqui somos venais. O dinheiro pode nos comprar. Olha a terceira. Ele que afirmou isso. Como todo estrangeiro tinha certeza de que as moças de uma cidade do interior são ingênuas o suficiente para aceitar qualquer proposta. Todas moças do interior, na opinião dele, são prostitutas. Isto é um absurdo. Agora, Zancopé Simões, você vai permitir que eu faça aqui um protesto enérgico. Eu sou cristão, acredito em Deus, estou cheio de defeitos, sou um pecador, mas eu não admito que o Paulo Coelho fez lá na Inglaterra. O que ele fez na Inglaterra? Ele concedeu uma entrevista com uma repercussão esplêndida. Guardian, sim. E veja o que ele declarou, está aqui. Inclusive, isto foi publicado pela revista Veja. Até agora, num país cristão como é o Brasil, não houve um católico, um protestante, um evangélico que tivesse protestado contra esta canalice expelida pela boca do subliterato Paulo Coelho. Olhe bem, entrevista que ele deu ao The Guardian. Esqueceram-se de que Jesus foi politicamente incorreto, do início ao fim. Jesus politicamente incorreto. Ele queria que Jesus ficasse ao serviço do Império Romano? Jesus viveu no Império Romano e foi condenado por um romano chamado Pôncio Pilatos. Ele era um bom vivant. Jesus era um bom vivant. Vivia assim como um grafino, viajava, bebia e tinha uma intensa vida social. Olha que cretino. Eu queria que ele me processasse. Jesus tinha uma intensa... Bebia, quer dizer, era um beberrão. Seu primeiro milagre não foi a cura de um cego pobre. Ele transformou a água em vinho e não o vinho em água. Paulo Coelho. Isso aqui é uma nojeira, é uma coisa... Olha, eu juro por Deus, eu senti vontade de aplicar uns bofetões nele. Fernando Jorge, grato. Depois a gente aborda mais aí. Eu gostaria, inclusive, que ele me processasse. Deixa eu conversar com a... Eu ia mostrar isso na frente do juiz. Perfeito. Eu ia mostrar aqui, ó. Feito aí o seu registro. Perfeito. Valdelice, fora o que eu estava sentindo. Valdelice da Silva, vamos falar sobre a palestra O Poder da Economia Feminina. O que você aborda nesta tua palestra? Olha, Zancopé, a gente estava, antes do intervalo, falando do poder da mulher, né, do poder feminino que a mulher tem na vida, dos vários papéis desempenhados pela mulher. E um deles é justamente a economia no lar. Então, hoje tem uma pesquisa muito interessante que mostra que 3% apenas das mulheres tem o poder ou gosta de lidar com as finanças. E, na verdade, tem um pejorativo aí e tem uma situação, porque o mito é de que essa parte das exatas, quem é que gosta? Os homens, né? Porque está mais voltado para números, etc. E, então, a mulher acaba crescendo ali num ambiente onde ela é adaptada para cuidar de crianças, da cozinha, quer dizer, isso já ficou um pouco para trás, mas a cultura, no decorrer dos anos, ainda permanece, ou seja, o acúmulo dos vários papéis das mulheres vem do quê? Hoje a mulher, além de querer fazer tudo o que ela já fazia antes, ela incorporou a vida profissional também. Né? Mas, Valdelice, você disse que apenas 3%. 3% mas esses 3%, significa que ela é impedida, por isso que fica só em 3%, ou ela não se dedica a esse... Aí é por isso que eu desenvolvi essa palestra, porque a mulher
tem o poder, então ela tem que derrubar esse mito de que ela não pode enfrentar os números ou de que ela tem dificuldade de enfrentar os números, né? Quando eu ouvi essa estatística, eu fiquei até de uma certa forma impressionada, porque eu falei assim, nossa, eu adoro lidar com números, né? Adoro mexer com contas, adoro contabilizar o que eu estou gastando, aonde é que eu estou gastando, fazer o conta corrente do dia a dia. Então, a palestra da economia feminina, principalmente voltada para a área doméstica, vem com dicas simples, básicas, mas que podem fazer toda a diferença. Por exemplo, nós estamos no mês de fevereiro. Fevereiro, lembra o quê? Dívidas que a gente ainda está pagando de Natal, de Ano Novo, férias, aí volta às aulas, material escolar, né? Então, aquele apavoramento, além do IPTU, IPVA, quer dizer, todos aqueles impostos que a gente sabe que tem no início do ano. Então, o que acontece? Pinta o desespero, né? E todos os anos entra aquela promessa, não, eu vou me controlar financeiramente. Parece a mesma promessa que a gente faz, não, vou para academia. Vou para academia e vira o ano, eu vou para academia. E nunca vou acontece. Fazer regime segunda-feira. Vou começar a controlar minhas contas segunda-feira. Isso nunca começa. Parece a mesma história da academia. Segunda-feira não foi detalhada ainda. Não começou, então começa a gastar. Chega no final do mês, o que aconteceu? Gastou mais do que esse por dia. Hoje, a mulher tem um papel fundamental no controle das finanças domésticas e muitas, hoje, elas são chefes do lar, né? Então, a partir do momento que ela é chefe do lar, ela tem que aprender a controlar a finança dela na área doméstica e também com todos os outros atributos. As mulheres hoje pagam aluguéis, elas pagam o canal de assinatura, ela paga a escola do filho, né? Ela tem que colocar combustível, mas como dividir tudo isso no dia a dia? Né? Quais são as dicas para se economizar? Aliás, a palavra economia hoje é uma palavra que está em moda, né? Está em alta por quê? Porque a gente está falando aqui da economia feminina, mas a economia hoje, em geral, está em todos os âmbitos. Vamos economizar água, vamos economizar luz, porque vai ter um blackout, vai ter corte de tudo, enfim. Vamos economizar porque tudo aumentou, né? Então, como que você vai fazer isso? Gente, primeira coisa, dica, é não se apavorar, né? Sentar, existe maneiras simples. Você pode pegar um caderninho, uma cadernetinha, anotar ali, separar créditos e débitos e começar a pontuar tudo que você realmente está consumindo. Qual é o seu crédito, qual é o seu ganho do mês? Você tem, além daquele ganho do salarial, você tem mais algum aluguel? Delícia, essa conta é difícil, fechar uma com a outra. É difícil. O fluxo de caixa é difícil. E detalhe, colocar o que é prioridade e o que não é prioridade, porque para nós mulheres tudo é prioridade. Mas gasta, cabelo gasta, unha gasta, corpo gasta, academia gasta, a casa gasta, o filho gasta. É uma outra situação. Você sabe que realmente você tem que determinar o que é prioridade, porque, por exemplo, se você é uma dona do lar, ou está responsável também por comandar as suas finanças e a do seu marido, você vai ter que dividir entre despesas as fixas e as variáveis. Coisa básica. O que são as despesas fixas? É aquela que você trabalhando ou não trabalhando, recebendo seu salário ou não recebendo, você tem que pagá-las. São as contas de água, de luz, de telefone, né? o aluguel, o canal por assinatura. E as variáveis? É aquela que você pode deixar para depois. Você pode reduzir, você pode controlar um pouco mais, como colocar combustível no veículo. Por exemplo, ir ao shopping no final de semana com as crianças, você pode se planejar melhor para isso, né? Uma outra dica, agora a maioria das pessoas estão desesperadas, material escolar, um absurdo, né? Eu tenho uma irmã que tem 2 filhos na escola, fez um percentual lá, nossa, o ano passado eu gastei R$120, pulou para 180. Então, todo ano vem um pouquinho de material das crianças do ano seguinte. Será que uma régua não deu para aproveitar? Um estojinho não dá para reaproveitar? Né? Esperar chegar daqui mais 2 meses, tudo vai... Porque agora está em alta. O material escolar agora está em alta. Porque volta às aulas, né? Então, daqui 3 meses, o valor da mochila, que hoje é um absurdo, vai estar 1/3 do valor, talvez. O problema é controlar as crianças, porque eles querem voltar às aulas com tudo novo, com tudo lindo, esse é um outro assunto bonito, da minha palestra. Como é que tem acesso? É só essa palestra que você faz? Você faz em empresas? Onde você faz essas palestras? Eu estou desenvolvendo esse trabalho para empresas. E como que iniciou isso daí? Muitas mulheres, a gente percebe que muitas mulheres têm dúvidas assim, como que eu consigo me controlar? O apavoramento, como a Lúcia colocou aí, muito bem colocado, né? O meu cabelo é prioridade. É prioridade, porque a mulher tem que vai entrar na despesa fixa, ela decide, né? Mas pode, esse mês pode?
Esse mês pode ir todas as semanas ao cabeleireiro e a manicure? Vamos ver, cadê a planilhinha? Hoje existem planilhas Excel que todo mundo tem acesso, né, ao Excel. São planilhas simples que você monta e vai controlando ali o débito e o crédito, Esse trabalho você traz de dentro da empresa para a tua casa e simplifica e faz o bom controle. Ela estava falando, difícil controlar as crianças. A educação econômica e a educação financeira começa na tenra idade, com os primeiros nãos. Né? Mesmo que você possa dar ao seu filho aquele dia o tão sonhado sapato, o doce ou qualquer coisa parecida, você tem que se conter e falar, não, hoje não. Talvez a mamãe ou o papai no final do mês, no final da semana, porque ele vai começar a entender que ele precisa fazer algo para ajudar. Olha, se eu pegar uma lâmpada acesa, não vai ter shopping no final de semana. São coisas que vão contribuir para melhorar a gestão financeira dentro do lar e todo mundo ficar feliz, né, gente? Porque fala sério, economia sempre bem-vinda em todos os sentidos, né? Fernando Vieira, há instantes você falou sobre alunos, né? Teus alunos. Sim. E eu citava a mímica dos circos. Certo. E você tem uma atividade direcionada exatamente ao workshop de clown, é isso? Isso. São oficinas para as pessoas perderem um pouquinho a autocrítica. É interessante porque tem a ver também com o que a Valdelice falou, que as pessoas muitas vezes elas não querem ver as despesas delas. Né? Por que eu vou planejar? Mas para isso vai ter que expor. Né? E as pessoas muitas vezes têm medo de expor as suas limitações. Eu já dei palestras e workshops, oficinas para diversas áreas, né? Até na área jornalística. Né? Vários repórteres fizeram aula comigo. Por quê? Algumas pessoas têm um compromisso com a verdade, então elas não usam máscaras, o que não é verdade, todo mundo usa uma máscara. E muitas vezes você tem medo de ser criticado. Por exemplo, se eu faço um desenho, eu mostro um desenho que eu fiz de você para você, você vai olhar e falar, tá mais ou menos. Não sou eu. A pessoa que fez o desenho, se ela não entender que a crítica é ao trabalho e não a você, já fica mais fácil. Eu estou criticando o que você fez e não a sua pessoa. Não tá feio isso aqui. Não gosta de mim. Porque se ela gostasse de mim, ela ia gostar do meu desenho. Não é isso. São duas coisas separadas. Então, o trabalho do clown, né, que eu tenho usado muito com treinamento para as pessoas, não só para o palhaço, né, profissional, mas também para as pessoas no dia a dia, elas entenderem que existe você profissional trabalhando. Então, a gente diz assim, que tem o artista, tem a pessoa e tem o personagem. Então, o clown seria o personagem, mas a crítica é feita ao artista que está construindo esse personagem. Então, você começa a brincar com o erro, que o maior problema das pessoas é errar. Eu não posso errar. A gente vive num universo onde o winner é importante, não, o vencedor. Se você errar, você vai ser punido, vai ser cortado, etc. E aí você deixa de arriscar. Só vence quem arrisca. Se quiser ficar na mesmice, você vai ficar lá com o seu trabalhinho, tudo igual. Mas se você não fizer algo diferente, né? Vai ter crítica, vai ter crítica. As pessoas vão apontar para mim. Hoje em dia nós temos a internet. Né? Hoje, se alguma pessoa erra ou faz alguma gafe em cena, isso vai para a internet, fica eternizado lá. Né? E aí o medo, né? Você tem medo então começa a travar. Eu costumo dizer que a energia é como se fosse uma mangueira. Você abre a mangueira e se você tensiona, você infla e não sai nada. Agora, se você solta essa mangueira, ela também espirra para todo lado, sem controle. Então, você precisa ter controle da situação, saber muito bem os aspectos da sua vida, das suas coisas, e profissionalmente também. Olhar para o público, eu sempre falo assim, não tem erro se você pensar nas crianças. Por quê? A pessoa de idade já foi criança, o adulto já foi criança, o adolescente já foi criança e a criança está sendo criança. Então você tem que ter amor pela plateia. A gente tem que ter amor pelo trabalho. Não porque, que droga, que saco, não sei o que. Não. Nesse momento, respira fundo. Ninguém quer saber o que aconteceu com você. Você está dando a notícia, você está fazendo o seu trabalho, você está interpretando um personagem e, para isso, você precisa criar uma energia. Né? Tem uma frase no budismo que eu acho bacana. A minha chama precisa estar acesa para acender a chama do outro. Eu acho bonita essa filosofia. Eu tenho que estar animado para animar os outros. Fernando Vieira, o Cícero de Itapevi diz, existem redes de muitas coisas, pizzaria, farmácia, por que não existem redes de teatros? O que poderia ser feito para salvar
tantos teatros que estão fechando? A gente tem que se unir. Né? Essa que é a coisa. A gente precisa, junto com o público, levantar esse moral, porque o poderio econômico, né, as ideias de transformar apenas, investir apenas em peças que fazem sucesso, está sendo questionado agora com a história da Lei Rouanet também, de só pensar em sucesso. Não, eu preciso. Quem tem um prestígio é que consegue recurso. E quem está começando. Bom, o Abu Janra falou uma frase ótima, o Antônio Abu Janra, ele disse uma vez numa palestra, nos eventos que tinham arte contra a barbárie, que dizia o seguinte: eu sou feito de fracasso, só 90% do que eu faço é fracasso, eu só acerto de vez em quando. Então as pessoas também têm que entender que a arte, ela não é uma certeza, não é um comércio. Existe o show business, mas é importante que se unam, né, que as pessoas se unam, o sindicato dos atores, os próprios colegas, e entendam, não é tudo por dinheiro, não tem como, né? Me permite, Fernando? Claro, lógico. Tem uma pergunta para você ali. Tá, já respondo, mas só entrando um pouquinho, porque eu também sou desse mundo da arte, e muitos anos eu me questionei por que só os grandes conseguem, né? Eu me apresentei, para você ter uma ideia, no teatro, no extinto, né? Dercy Gonçalves, que era ali na São João, e hoje é um estacionamento. Foi derrubado. Me dá uma dor no coração ver aquilo, passar naquela região e falar: nossa, quero um teatro fantástico, maravilhoso, que poderia estar servindo de cultura para as pessoas, né? E o que o nosso colega aí falou é uma realidade mesmo. Cada vez mais a gente tem... Os teatros estão, né? A gente está tendo menos peças. E acho que, assim, tem um lado da comunicação online, que é bacana, que é legal, que ajuda, que trouxe informação, mas, ao mesmo tempo, atrapalhou, porque as pessoas têm deixado de ir menos ao teatro. O público, as pessoas têm prestigiado menos o teatro. Muitas vezes prefere até o cinema. E aí tem uma questão que envolve custo, porque para você colocar uma peça em cartaz é um custo altíssimo para a alocação do teatro, para você manter, para você divulgar, para você trazer as pessoas. E aí a gente sempre cai naquela coisa que a gente fala: o Brasil é um país sem cultura. Horas. Eu vivo no Brasil, eu tenho que lutar contra isso, né? Falta realmente a união de vários órgãos competentes. Lúcia, o Jaime do Jardim Bonfilholi, como a mulher moderna brasileira administra a grande competição interna de seus locais de trabalho, onde o puxar de tapete é uma constante? Você sabe, Jaime, obrigada pela sua participação e obrigada pela pergunta. No ambiente de trabalho dividido por mulheres, há uma grande competitividade. Quando puxar o tapete, veja, a mulher, muitas vezes, ela recebe promoção, né? Ela entra com você ali, vamos supor, a mulher é auxiliar administrativa, ela entra com você daquela mesma função. Ela sobe para uma assistente, ou para uma liderança, para uma chefia, para um cargo maior, aquela que ficou embaixo, ela fica de olho. Mas veja, são as competências dela própria que sobressai ela. Então, hoje, no mercado competitivo, eu acredito que, lógico, a pessoa não pode perder o valor dela própria em absolutamente nada, em nenhum momento. Agora, há momentos dentro de uma empresa, dentro de indústrias, que há uma grande competitividade. E aí você tem que saber, assim, primeiro, a razão a qual você está ali. Qual é o seu objetivo, qual é a sua meta e qual é o seu plano de vida. Então, o que vem atrás, muitas vezes, você não pode dar importância, ou não pode dar a devida confiança que a gente fala, né, para o outro. Porque senão o outro vai sapatear em cima de você. Então, confiança, autoconhecimento e cada vez mais progredir e esquecer, às vezes, esses detalhezinhos aí, os conflitos internos que vive dentro da empresa. Fernando Jorge, teu xará Jorge, diz: a Folha de São Paulo de hoje informa que um ex-gerente da Petrobras que optou pela delação premiada afirmou que começou a receber propina na época de Fernando Henrique. Será que Paulo Francis estava certo? É a velha história, né? Por isso que um dia eu escrevi um artigo com esse título. O outro nome do Brasil é Corruptolândia. E eu costumo dizer que político honesto do Brasil, frequentes vezes, é aquele que, quando se vende, permanece fiel ao comprador. E alguns políticos não se vendem, alugam-se. Fernando Vieira, Daniela da Bela Vista, o mímico Marcel Marceau dizia que a palavra limitava e que era bom ser mímico porque o silêncio é infinito. Olha, a coisa do infinito diz respeito a espaço.
né? Então, com certeza, concordo com essa afirmação, Daniela, né? Concordo, porque realmente você tem maior abrangência. Lógico que em algumas regiões, em alguns lugares, alguns países, os gestos eles têm outros significados. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você acha que está expressando uma coisa e está expressando outra. Uma vez eu fui numa palestra do Jacques Lecoq, é um dos grandes mímicos também, já falecido, mas alunos do Decru também, contemporâneo do Marceau, que sabe como é que é feito o adeus no Brasil? É aqui assim, né? Ele mexe a mão, dizendo assim, na estação de trem, por exemplo, ele acena com a mão dizendo: estarei aqui até você voltar, não esqueça de mim, né? Quando o italiano, ele abre e fecha a mão para dizer adeus, por exemplo, volte logo, fique comigo, ele faz esse movimento. O tchau. Exato, tchau, arrivederci, tchau, né? Agora, como é que faz o francês? O Lecoq, como é francês, ele brincava com isso. O francês fala assim, au revoir, adieu. Ele mexe a mão para frente, vai. Então, varia muito de região também. É infinito, sim, a palavra limita um pouco. Mas é importante entender os sentimentos, né? Você precisa estar com uma verdade para poder fazer mímica, para poder atuar, porque as pessoas percebem se você está mentindo. Isso é uma coisa interessante. Muitas vezes em espetáculos, você vai perguntar para uma pessoa que a princípio não entende, você vai perguntar para uma pessoa mais humilde, né? E ele chega e fala para você, não gosta daquele ator, não, é ruim, hein? Falo, como é que é? Pô, o cara, o porteiro do seu prédio, então o cara, a princípio, não entende de arte, de interpretação. Ele fala, o cara é ruim, mas por quê? Quem é você? É público. Você não convence se não tiver verdade. Porque a palavra-chave de atuação é convencer. Eu tenho que convencer enquanto ator, enquanto mímico, que eu estou debaixo d'água, estou no espaço, ou que estou emocionado ou não. Senão fica o que a gente chama de teatro, é fazer que está sentindo. Você tem que sentir. Lúcia Alves, a ganhadora do teu livro é a Daniela das Perdizes, depois você autografa, e o Fernando Jorge vai autografar os livros para o Paulo da cidade de Tiradentes e para o Marcelo do Tucuruvi. Fantástico. Agradeço a gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala, Lúcia. Como é que entra em contato contigo? www.prazersoumulher.com.br ou luciaalves.com.br. Mas não tem problema de cair em outra Lúcia Alves? Não, só cair em mim mesmo, gente. Cai totalmente. Obrigado por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigada. Muito bom. Valdelice da Silva, como é que entra em contato contigo, Valdelice? Também gostaria de agradecer pelo convite no www.gestora.val@gmail.com. Eu que agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Fernando Vieira, muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Queria deixar os meus contatos, então. Tem escola onde eu dou aula, que chama-se globesp.com.br. E tem também o meu e-mail, que é fernando_vieira@uol.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Desculpe. Obrigado. Me encontram também no YouTube, né? Põe Fernando Vieira Mímico, tem lá mais de 100. O mímico é uma forma mais fácil. O mímico cai direto em você. Isso, porque tem um monte. Tem lutador de jiu-jitsu, tem um monte de Fernando Vieira. Então, é o mímico, o ator mímico, sou eu mesmo. Fernando Jorge, grato por ter vindo mais uma vez ao nosso Gente que Fala. É muito bom tê-lo aqui, viu? Você se acalmou, Muito obrigado. Tá ok? Um abraço. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camus e a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê. Na direção da Altivi, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta na segunda-feira. Bom final de semana, até lá.